O que você espera que eu fale? Quem você quer que eu seja? O que você espera de mim? Quais são as corporeidades possíveis para mim? Para além de uma relação possível, para além de eu ser somente uma relação que não deva estar em contato com ninguém, o que cabe ao meu corpo? É a ridicularização, a humilhação, a opressão, a recreação, o pão de cada dia da cisgeneridade? Quais são os roteiros que vocês esperam quando eu falo? Eu devo ser rosa? Eu devo ser azul? Porque travesti não é nem a criação, tampouco a luz e muito menos o verbo. Travesti é a trava atemporal de todo esse sistema. Eu aprendi com a minha travestilidade, com a minha transestralidade. Foi o que me disseram, foi o que me falaram. Enquanto a Eva veio da costela de Adão, a travesti veio do jornal. Um jornal que cada vez mais a culpabilizou, que a colocou a narrativas de hipersexualização, de morte, de prostituição. Contam as nossas narrativas, falam quem somos, ensinam a sociedade a como reagir ao nosso corpo e ensinam a uma pessoa transvestigênere a como se vê. E entre idas e vindas, eu não me acho, eu me perco, eu não me vejo, mas eu sou travestilizada. O humanismo, o transhumanismo não se cabe para o meu corpo, não cabe a mim, porque o humanismo foi criado para um corpo cisgênero, para um corpo branco, heterossexual. E logo, quando eu reivindico a minha humanidade, eu vou cada vez mais entrando para esse lugar, onde esperam de mim uma passabilidade. Mas como diz a Linda Quebrada, eu não quero a passabilidade, eu quero possibilidade. Eu não quero ser esse cordão umbilical da cisgeneridade. Eu não quero aparentar ser cis, muito pelo contrário. Eu sou travesti, com muito orgulho, e me orgulho disso. Para ser o que sou, eu não quero vestir-me de uma corporeidade onde eu preciso me ver branca, onde eu preciso me ver cis, onde eu preciso falar, agir como uma pessoa branca e uma pessoa cis. Vai para além. Eu sou além. Eu sou além até mesmo do que eu acho que sou. Foi o que me contaram. Foi o que minha transestralidade me contou. As narrativas que eu olho e vejo, elas sempre são de comédia, né? Eu vejo o homem cis, hétero, num carnaval. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? E o quê? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é mesmo? No carnaval é onde se cria todo esse imagético, cismaginário no qual eu vou te chamar. A gente cria algo que eu venho chamando e algo que eu venho trabalhando dentro de um livro no qual eu estou realizando, que se chama Ninguém Manda Nessa Raba. A fronteira entre a mulher de pau e no qual eu reitero para a mulher de neca e a mulher de vagina, onde eu chamo de cisbernética. Qual é o rosto da transvestigeneridade? Quais são as facetas que existem? É um corpo que era mulher e que virou homem? Que era homem que virou mulher? Que é um corpo de mentira? Como é que eles reconhecem facialmente os nossos corpos? No carnaval, a Clarisa se vem. Ela vem porque a arte criou isso da transfobia, no qual a gente chama transfobia recreativa, que a Renata Carvalho, uma transpóloga, traz isso muito bem na sua conceituação, trazendo como perspectiva também o racismo recreativo. A gente vai ver que a Hollywood estruturou de forma estruturante, onde um corpo hétero cis se veste de vestimenta feminina, se veste de uma mulheridade e automaticamente dentro daquilo as pessoas têm que rir. Se eu piso agora dentro de um lugar, o que tem que acontecer? Olha a cabeleira! Será que ele é? Será que ele é? Oh, olha a cabeleira do Zezé! Será que ele é? São essas canções e narrativas que eu uso assim que eu piso.
entre cada risadas, entre cada olhares. E isso foi cada vez mais indo, até que a gente chega aqui no Carnaval no Brasil. Como eu disse, homens, cis, principalmente héteros, se vestindo de vestimenta feminina, exalando uma feminilidade não existente, para zombar e rir junto com outras pessoas dessa figura, trazendo uma voz anasalada dentro disso e estereotipando essa figura que é assim, comprando qualquer peruca, botando qualquer vestido e sendo, e fazendo, performando, porque as pessoas riem. E isso diz muito do Brasil. Um Brasil onde 90% dessa população se prostitui. Um Brasil onde por 13 anos continuou a liderar, por 13 anos consecutivos, lidera o ranking mundial como o país que mais mata pessoas transvestigêneras. Um Brasil onde 80% dessa população sofre evasão escolar. Um Brasil onde 0,02% dessas pessoas estão no ensino superior. Um Brasil onde 60% dessa população sofre depressão. Um Brasil onde 42% dessa população já tentou se suicidar. Você entende como isso acontece? E não adianta me dizer aqui agora que você respeita mais. Esse mais já diz muito. Mas é uma conjunção adversativa. Você expõe uma ideia contrária daquela que você tinha dito antes. Eu te respeito, mas dentro de algumas condições. Eu te respeito desde que você não beije outra pessoa do mesmo gênero na minha frente. Eu te respeito desde que você não beije outra pessoa na minha frente, mas para além disso, que não ande comigo. Eu não quero saber que tem outra pessoa. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho um primo, um irmão, qualquer pessoa que seja da comunidade LGBT. Isso é odioso. E tudo isso é uma narrativa LGBTfóbica. Tudo isso me mata. E me faz olhar aqui agora. E te perguntar. O que você espera de mim? Parece que tudo é uma grande fábrica. Uma fabricação de bonecas. Porque mesmo que a gente tenha todo um protocolo cisgênero, como assim um protocolo cisgênero? Olha para os seus comportamentos. Porque se eu te pergunto o que é cis agora, o que é cis? Tá, você pode me responder o que é a termologia. É um corpo que se identifica com um gênero imposto, ou seja, nasceu com um pau, é um homem, nasceu com uma mulher e uma vagina, logo eu vou olhar para a construção social, vou entender o que é o valor de ser homem e ser mulher e vou educar esse corpo. Então, se eu me identifico com isso, logo eu sou cis. Você pode me falar isso tudo. Mas o que é ser cis para além da termologia? Quais são os privilégios? Quais são as privações? O que te deixa tenso? Você já parou para se escutar? Para se remodelar? Para se entender enquanto uma pessoa cisgênera? Então, existem protocolos. Protocolos esses no qual o Preciado vai falar, no qual ele chama de sexopolítica. E aí a gente vai ver. Eu tenho um conto que se chama Travesti, que é Senhora de Jornal, né? Senhora Travesti Jornal. E aí, essa travesti é uma personagem, ela é abduzida, ela é teleportada para dentro de um jornal. E dentro desse jornal existe diversas narrativas, e uma delas é quando ela se depara com diversas portas, e cada porta tem um nome. Tem um nome como pan, bi, gordo e afins, diversos nomes. E ela vê e pondera que o mais irônico disso tudo é não ter cis, não ter hétero. Por onde entra essas brechas dessas portas cisgêneras e heterossexuais compulsórias? Não se vê. E a partir disso ela vai correndo para a porta que lhe interessa, que ela quer saber, que ela quer entender. Travesti. Ela entra dentro dessa porta. Quando ela entra dentro dessa porta, ela vê bebês chorando. Só que esses bebês são placas. E uma dessas placas estava escrita falha. E aí ela foi começando a entender. Quando ela foi andando mais para frente, ela viu que tinha outros bebês com outras placas. Tinha um que estava em mecanismo, né,
em teste, no caso, e um outro que estava escrito verificado, sendo a maioria falha, mas não compreendia. Quando ela olhou para frente, para onde eles estavam olhando, esses bebês, tinha uma tela grande de cinema, sabe? Passando vídeo de ultrassom, no qual esses bebês ficavam presos às ultrassons, expectativas, porque nascem de tal genital por conta dos seus pais, dentro de uma construção social. Ela olha para um outro lugar, tem diversas folhas. Ela pega essa folha e ela entende isso justamente por conta da regra. E ela vai ver o que são essas denominações e diferenças, né, de folha. Ela olha e vê que falha é a transvestigeneridade. Então ali é uma falha e precisa acabar e precisa tirar aquela vida, aquele mecanismo. Logo ela vê que em teste são aquelas pessoas que foram fabricadas pela cisgeneridade, só que elas estão travando esse sistema. Então elas precisam ser colocadas em teste, elas precisam serem consertadas para voltar à verificação, que são basicamente os bebês que eram verificados. Descobrindo isso, ela pega com raiva, corta o papel. Ao cortar o papel, desde o início, aquilo que eu não te contei é que existiam gigantes ali em volta, que pareciam pais, mães, pessoas que criaram aqueles bebês, só que estavam dormindo. E ela tentou correr para libertar silenciosamente. E do nada, os gigantes acordaram. Quando acordaram, perceberam o que ela estava fazendo, foram atrás dela para pegá-la e tirá-la daquele local. Ela começou a se esconder, tentou se esconder atrás de um bebê. Aí teve toda uma brincadeira até que ela consegue, pequenininhamente, assim, na ponta do pé para sair daquela porta. Do nada o bebê chora. Pronto, outros bebês choraram também. Quando teve todo esse choro dentro daquele lugar, os gigantes olharam e viram, olha ela lá. Vamos atrás dela. Ela correu, passou da porta. Quando esses gigantes iriam também para poder passar da porta, eles foram para pegar ela e desmancharam no ar. Isso porque toda notícia velha tem o seu limite. Ou seja, todo pai velho, toda mãe velha, toda criação velha tem o seu limite. Se ela sai do seu limite, desmancha no ar. Para que outras notícias velhas e outras criações velhas possam tomar aquele posto. E pô, as portas saíram de cena e outros elementos ali, no qual o trabalho com o sagrado travesti, apareceram. Mas ela começou a entender e a sacar do porquê que não existia cisgênero. Porque cisgênero estão dentro dessas condições. Estava dentro dessa porta transvestigênero. Então são protocolados. Porém, existem protocolos para nós que somos transvestigêneros. Se por um lado alguém rompe um protocolo e se vê como falha, eu preciso entender qual é o mecanismo daquele corpo. Eu preciso protocolar ele também. Ele não pode simplesmente travar. E travar, a Dodge Leal, que é uma doutora de psicologia, licencianda em artes cênicas, ela traz, um paralelo a esse conceito. Travar seria ir para além daquela internalização e de um ensaio cênico e de uma contextualização. É você esquecer o texto que lhe foi dado. Como é que seu corpo dança? Quais são os roteiros possíveis agora para o seu corpo, já que você não tem mais eles gravados, internalizados? Como é que você vai ser? Como é que você pulsa a vida? Será que existe morte? Será que existe vida? Então, existe essa questão do travamento. Então, quando se trava, existe a necessidade de dar um roteiro. Fazer com que aquela pessoa não se esqueça do seu texto. Que já se esquecendo do texto da cisgeneridade, você cria um texto para a transvestigeneridade. E isso conceitua tudo que eu disse no início. O que você espera de mim? Qual é o seu texto? O que você quer que eu fale? Como você quer que eu me veja? Por qual ótica opera? Será que o transhumanismo cabe à minha pessoa? Porque a gente vai ver que existem protocolos. E quais são esses protocolos? Você precisa, se você é uma mulher trans,
se raspar, se depilar, você precisa ser magra, você precisa estar dentro de um padrão cisgênero, você precisa fazer a cirurgia de reivindicação sexual. Para além disso, começam a tentar adentrar a diferenciação entre mulher trans e travesti por uma perspectiva cisgênera. Todo mundo aqui, se eu perguntar para você qual é a diferença, você vai me dizer assim: mulher trans é a mulher patológica, é a mulher doente, é a mulher que quer fazer uma cirurgia de identificação sexual, é a mulher que quer se humanizar, que tem disforia com a sua própria genital. Por outro lado, a travesti é a suja, a imunda, a prostituta, a marginal, a traficante, a que rouba, a violenta, a que tem sangue nos olhos. Você pode me denominar isso. Mas travesti vai para além. As diferenciações é que travesti é uma identidade feminina e um termo cunhado aqui na América Latina. Não existe travesti para além da América Latina. Você não vai ver nos Estados Unidos falando travesti, e sim mulher trans. E para além dessa conceituação da América Latina, é um termo que veio da periferia. E aí mulher trans, ela se encontra nessa questão de ter algo internacional e se encontra e se enxerga como uma mulheridade, como uma mulher, diferentemente de uma identidade feminina. Mas existem entrelaçamentos. Eu, por exemplo, me vejo uma mulher travesti. São essas conceituações. Só que essa generalidade adentra para dar um roteiro, para dar uma coreografia a ser dançada. A coreografia de morte, de hipersexualização. E as redes sociais não fogem disso. Eu sou uma digital influencer e eu convivo com isso há muito tempo. O algoritmo do Instagram é transfóbico, para além de transfóbico por eu ser uma mulher travesti, preta, não retinta, gorda, pansexual, não monogâmica. Eu observo isso se atrelando às minhas narrativas e à minha realidade. O algoritmo, ele se baseia a partir daquilo que a sociedade quer ver, a partir daquilo que a sociedade tem como prisma, tem como percepção. Então a inteligência artificial que foi criada por homens cis, branco, héteros, ricos, classe alta, burgueses, não só elitizados, vai vir com uma pegada misógina, vai vir com uma pegada sexista, para além de sexista, cissexista. E aí quando eu vou produzir meu conteúdo, ele só vai gerar engajamento para quando eu tô morta, para quando eu tô ali querendo, né, nessa questão de me humilhar, para a questão de fazer as pessoas cis rirem de mim, para eu ser esse pão de cada dia deles, da cisgeneridade. Querem que eu me hipersexualize, coloque tal roupa, fique de tal jeito. E isso o algoritmo vai jogando porque as pessoas cada vez mais vão querendo esses lugares. E esses lugares são subalternos. Então eu te pergunto, pode subalterno falar? Quais são os lugares que me colocam, que me consomem, que me aprisionam? Por isso existe a necessidade de quebrar também. Para além de travar, a gente precisa quebrar. E quebrar, eu vou indo no que a J. Mombança fala. A gente precisa ter incertezas. A gente precisa produzir incertezas. Dentro das certezas, ver possibilidades, impossibilidades, potências, impotência, ser ou não ser. A vida é uma incerteza, eu sou uma incerteza. Por isso eu sou uma trava, uma travesti. E por isso que eu sou para além de um verbo. Eu sou para além de uma luz, eu sou escurecida. Então, muito prazer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. E logo adianto, esse vídeo todo, o que eu falo, ele não é recomendado para aqueles que têm sintoma de travequeiros e radifêmicos. Porque isso pode causar um certo agravamento em que você tenha, né, a questão do apego, a questão de um impulso cada vez mais maior, né, a essa pessoa. Você também tem a questão, né, de dependência. Tô brincando, gente, mas são esses lugares que a gente precisa falar. Para eu me buscar, eu preciso me buscar num coração arrancado, desvindizado da Kelly, no qual a pessoa enxergou-a como demônia, pegou o coração e arrancou, e no lugar colocou uma divindade muito específica,
branca, cis, ali. Para me buscar, eu precisei me buscar no fundo do poço, que nem aconteceu com aquela travesti em Portugal. Para me buscar, eu precisei me buscar no banheiro em que eu sou barrada. Para me buscar, eu precisei me buscar de certas maneiras opressivas, repressivas. Mas eu já cansei. Eu cansei de ser achada, eu cansei de ser encontrada e eu cansei também, principalmente, de me perder. Porque agora, vou ser redundante novamente, eu quero travar e quebrar.